Só de lembrar, ainda bem que passou. Hoje eu vou contar uma coisa pra você que eu demorei muito pra assumir pra mim mesma. Na busca de neutralizar o ego, eu me esqueci nesse processo de também olhar para a minha vida na perspectiva do ego no mundo e respeitar a minha própria jornada e assumir a minha própria jornada, que é o fato de eu me achar sempre iniciante no yoga. Eu vou contar para vocês como o yoga entrou na minha vida. Em meados de 2018, eu comecei a ter contato com yoga. E ali eu era iniciante. Hoje eu me considero iniciante, mas a verdade é que ali, em meados de 2018, era onde eu era iniciante. Eu era iniciante no conhecimento do yoga, na filosofia, eu era iniciante na prática de yoga, eu era iniciante de mim mesma. Os primeiros contatos que eu tive com a prática de yoga, que o yoga normalmente chega para as pessoas a partir da prática física de posturas. Isso é muito normal e natural. Ali eu enfrentei um desafio enorme no corpo físico. Eu lembro de uma vez que eu chorei. Eu chorei muito numa postura sentada, a qual eu não conseguia quase ficar com as costas eretas, assim, tipo, sabe? Eu tava num nível físico, mas é principalmente mental, porque o físico ele representa o nosso estado mental em partes. Grande parte dessas limitações é um espelhamento da sua mente. E ali naquele momento, eu estava no momento que era propício para o yoga entrar na minha vida e por isso que ele entrou. Eu estava precisando de yoga. Depois veio a pandemia. A pandemia aconteceu grandes transformações na vida de muitas pessoas, não é mesmo? Mas, junto com a pandemia, e que não se trata da pandemia, veio a pior fase da minha vida. Só de lembrar, ainda bem que passou. Naquele momento da minha vida, eu tive um baque emocional muito, 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 muito forte. Eu achei que eu não ia resistir. Eu tinha acesso a um professor de forma online, que foi muito importante na minha jornada. Esse professor, ele tinha uma profundidade dentro das aulas, dentro da prática, porque realmente conduziu o yoga verdadeiro, né? O yoga que leva a gente para uma jornada interior e não apenas oferece como um benefício físico, né, nas posturas, como uma ginástica. E ali eu comecei a praticar de forma assídua e também a assistir às aulas teóricas. Que o yoga sem a teoria, eu acho que perde um pouquinho, sabe? Ali algo começou a acontecer comigo, verdadeiramente. Eu estava passando pelo pior momento da minha vida. Eram dias que eu acordava chorando e dormia chorando. Eu precisava sobreviver. Eram dias assim que duravam, parece que anos dentro de um dia só, porque até me emociona de eu falar, não estou emocionada de um lugar de dor, me emociona de um lugar o quão isso foi profundo na minha vida, sabe? Eu não posso negligenciar esse lugar que eu passei dentro do yoga. É por isso que eu tô vindo aqui falar sobre isso. Então, a única ferramenta que eu tinha em mãos era o yoga. Ali dentro do yoga, o yoga foi a minha terapia, junto com algumas outras disciplinas auxiliares que podem ser oferecidas dentro de um caminho, dentro de uma vida de yoga. Existem algumas asceses, algumas disciplinas que a gente às vezes precisa fazer e opta por fazer para um estado de purificação do corpo e da mente e das emoções. Então, junto com a prática de yoga, ali entrou o banho gelado na minha vida. O banho gelado é questionado, né, por algumas pessoas, idolatrado por outras.
Não está ao caso aqui eu discutir sobre os benefícios ou malefícios de um banho gelado, mas o que importa é que a ferramenta do banho gelado naquele momento foi um tratamento de choque a qual eu precisava para me manter em pé. Eu acordava por volta das 4 da madrugada, ia tomar um banho gelado e estava um tempo muito invernoso. Eu levantava chorando e eu ia para o banho gelado chorando, porque eu precisava fazer isso naquele momento da minha vida para eu conseguir enfrentar o dia. Ao acordar e enfrentar um banho gelado, um desafio físico e mental, né, de resistência, eu conseguia subir uma montanha. E assim foram passando os dias, eu tomando banho gelado, fazendo as práticas de yoga, principalmente pranayamas. É uma prática que eu gosto muito, tenho muita afinidade com pranayamas e com os kriyas. É uma prática física que realmente movimenta a sua energia e purifica a mente, purifica o corpo. Naquele momento, eu também precisava muito das posturas, porque quando a gente está passando por um momento muito difícil, a gente precisa trazer o desafio do corpo para a gente enganar a nossa mente. Passei uns 3 anos, assim, muito afiada nessa disciplina e ao mesmo tempo estudando yoga. Começou a haver uma transformação dentro do meu ser. Minha alma, como se ela tivesse falado, finalmente chegamos nessa etapa da nossa jornada e aqui nós vamos caminhar. Tem um caminho que eu não tinha mais volta, eu não conseguiria mais, eu não consigo mais não viver yoga. E eu não tô falando de prática, eu tô falando de vida. De que forma você enxerga a vida. Então, o yoga na vida, com, obviamente, as disciplinas, ferramentas oferecidas dentro dessa forma de se viver. E eu senti o desejo, uma sementinha foi plantada no meu coração, que eu queria ensinar o yoga, porque eu estava passando por uma transformação visível até para o externo, as pessoas que conviviam comigo. O yoga transformou muito a minha vida. Além de me dar as mãos e me ajudar a passar por esse caminho escuro, ele plantou em mim um desejo de ser um veículo. Então ali eu senti o desejo e a necessidade de fazer um curso de formação, a qual os estudos nunca param num curso de formação. Então, pós-curso de formação, eu fui passar por uma outra jornada muito profunda dentro do estudo de Vedanta. E aí, olhando, refletindo sobre a minha trajetória, não sou iniciante no yoga. Eu passei por não só um processo, eu estou falando deste processo o mais doloroso, a qual o yoga realmente me tirou. Então, são 8 anos da minha vida estudando yoga, praticando yoga, vivendo o yoga. Eu sei qual é esse processo, essa jornada, principalmente para uma pessoa que está em sofrimento, está em dor e precisa de uma ferramenta, precisa de um auxílio na vida dela. É como fosse uma pessoa que pegasse na mão e ajudasse a passar por um caminho, uma caverna escura. É por isso que hoje eu dou aula de yoga, porque os professores são como uma vela que ajuda a iluminar o caminho de alguém. E nem todo professor é para todo aluno, e todo aluno é para todo professor. Isso é ótimo, porque o melhor professor para você vai ser o professor que entende o seu sofrimento e entende a sua dor, entende as suas dificuldades. Porque esse professor passou por um processo e entende como esse processo funciona, entende as camadas que acontecem dentro de você, dentro da sua mente. Então, se você é uma pessoa que está passando por um momento difícil na sua vida, está passando por uma dor emocional, se você acha que você não vai suportar, se você acha que a sua vida não está boa, se você não vê saída, se você gostaria de melhorar a sua vida,
se você gostaria de se ver de forma diferente, de se sentir uma pessoa inteira em você, se você acha que precisa passar por um processo de cura na sua vida, eu tenho certeza absoluta que eu sou uma professora que consigo te ajudar. Porque eu passei por um processo transformador e de cura dentro do yoga. Então eu quero te fazer um convite. Se você se identificou de alguma forma com o que eu falei aqui hoje, eu vou deixar um botãozinho aqui nesse vídeo. Caso esse botãozinho não apareça, lá na bio tem um link, e lá dentro daquele link tem um botãozinho que leva direto para o meu WhatsApp, e você pode me chamar para a gente bater um papo, fazer uma aula experimental gratuita, só para a gente se conhecer. Que tal? Mas não deixa para depois, porque depois a gente esquece. Faz isso agora. Vai ser um prazer falar com você e ter este momento de partilha.